quanto à resposta técnico-militar que a Rússia faria contra a Finlândia, penso que seria um grande ataque cibernético primeiro. O que acha? Um abraço, Francisco. Pode ser um ataque cibernético, pode ser esta suspensão na questão do fornecimento dos próprios aí de energia, de gás e de petróleo. Gás e petróleo ainda não está muito claro, parece que a priori seriam as linhas de transmissão de energia, e também podem ser medidas limitadas no sentido de posicionamento militar dentro da fronteira, alguma eventual incursão em alguma região cuja contestação até hoje seja motivo de expectativa dentro dos países, né? Porque Finlândia e Rússia travaram muitas guerras historicamente. E após o período soviético, é de se estabelecer que muitas fronteiras na região ficaram, sob o ponto de vista jurídico, com algum grau de incerteza. Então, há muita coisa que pode acontecer, Francisco, sua observação é muito boa. Ney, muito obrigado pelo superchat, boa noite, bem-vindo. Rogério, a grande pergunta é o que a Rússia vai fazer com tantas ameaças? Eu acho, na realidade, que toda essa pressão, eu tenho sido um dos poucos que tem remarcado que as pressões que existem sobre a Rússia são importantes e podem ser, efetivamente, objeto de algum tipo de restrição e podem ser motivo, inclusive, de algum tipo de desestabilização futuramente dentro da Rússia. Eu sempre digo que, para os russos terem algum grau de tranquilidade em relação a esse conflito, que eles, efetivamente, teriam que tomar ações mais duras, talvez, em relação ao conflito ucraniano, porque na medida em que esse conflito se prolonga, na medida em que ele está cada vez mais sendo, vamos dizer, expandido para um contexto político, militar, econômico de maior monta, esses grupos que comandam a cidade vão fazendo pressões políticas, militares e tudo que a gente sabe em relação às suas capacidades e poderes de barganha. Essa é uma situação bastante delicada para a Rússia, na medida em que novas frentes vão se abrindo e novas manifestações vão se abrindo também, porque como a Ucrânia, pelo menos tecnicamente, ao almejar o ingresso na OTAN, teria sido, inclusive, uma das principais razões aí elencadas pelo Kremlin, foi objeto de uma ação militar. No momento em que Finlândia e Suécia anunciam uma intenção, e a nível muito mais célere, prático, de ingresso na OTAN, e se o fizerem de maneira prática, domingo a Finlândia tem um processo do segundo livro branco, aí você vai ter a votação no parlamento, se o livro branco remarcar essa necessidade na segunda de manhã. O que fariam os russos, né? Nesse caso, eles tomariam uma atitude objetiva, porque, a nível retórico, eles estão dizendo hoje que tomarão atitudes técnico-militares. Como o Francisco bem suscitou, essas atitudes elas podem passar por ações que não necessariamente sejam ataques de mísseis, ataques de caças, ataques de artilharia, elas poderiam passar também pela questão cibernética, poderiam passar por restrições de cunho econômico, mas é alguma coisa que me preocupa muito. Eu acho, e já venho dizendo isso há algum tempo, que as sociedades aqui no Ocidente, ou lá no Ocidente, como queiram a contestação em relação a isso, a polêmica, pelo menos, elas estão sendo preparadas para uma situação de caos. Há inflação, há alguma escassez de alimentos em alguns segmentos, aumento de preço de commodities, combustíveis. A situação não me parece muito boa, tá? Muito obrigado, Zé Carlos Batista, seja sempre bem-vindo. A situação não me parece boa e a situação me parece tender a um nível de radicalização a partir de tudo que se constrói dentro dessa situação. Eu dizia há pouco que há informações que circulam, inclusive circulam com força, não só na mídia de Israel como na mídia turca, dando conta que Israel teria anuído, teria consentido, concordado em fornecer mísseis antinavio para a Estônia, para que a Estônia entregue esses mísseis à Ucrânia. Então, vamos observar esse tipo de ação, porque a postura, até aqui, a postura de Turquia e de Israel, por exemplo, tem sido uma postura, ou estava há pouco tempo atrás, antes daquelas palavras do Lavrov, em tese de países que poderiam sediar tentativas de conciliação ou buscar algum nível de neutralidade ou de interesse. Por exemplo, Israel tem uma grande comunidade russa. A Turquia tem limites marítimos e territoriais importantes com a Ucrânia e com a Rússia. Interesses comerciais, situações de interesses no Cáucaso, na Síria, por vezes conflitantes, no Iraque. Então, todas essas questões, muitas vezes, quando nós falávamos sob o ponto de vista de uma possibilidade de conciliação, evocavam tanto Israel como Turquia como países que poderiam ser países a contemporizar esse conflito. Agora parece que a tendência, gradativamente, é de uma certa inclinação, tanto de Israel como de Turquia,
para contribuírem com o esforço de guerra dos ucranianos, o que vai colocando a coisa cada vez sob um aspecto mais difícil de resolução e mais complicada. Teoricamente, o Macron teria falado com o Zelensky hoje, e o Zelensky teria dito ao Macron, segundo as mídias, repito, Estados Unidos, de Grã-Bretanha, de França, de Alemanha, que não teria interesse em negociar com os russos, que a solução para os Zelensky seria de que os russos fossem derrotados militarmente, o que eu acho muito difícil. Analisando as potencialidades, acho muito difícil e muito perigoso, em função do tamanho do arsenal nuclear russo, em função da doutrina militar russa, que fala que quando houver ameaça aos interesses estatais, sob o ponto de vista da unidade territorial, da estabilidade e tudo mais, a doutrina sugere que possa, aí sim, ocorrer a utilização dos mísseis nucleares.